Fala galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo a esse vídeo. Eu sou o Castanhari e sejam muito bem-vindos ao Hardware Tech BR, o seu portal de notícias e inovações do mundo da tecnologia. E hoje o programa tá daquele jeito que a gente gosta, recheado de novidades pesadas, parcerias bilionárias e revoluções que estão moldando o futuro da IA e da infraestrutura digital no planeta. Para começar, a Anthropic acaba de fechar um acordo bilionário com o Google, garantindo acesso a 1 milhão de chips de IA. É o tipo de negócio que define quem vai dominar o poder de processamento nos próximos anos. A Meta e o TikTok entraram na mira da Comissão Europeia por quebra de regras de transparência, e as multas podem ser astronômicas. Enquanto isso, a Intel tenta retomar o trono, mirando data centers e alertando para uma possível escassez de chips. E a China vem com tudo no novo plano quinquenal, mirando autossuficiência total em IA e semicondutores. Mas não para por aí. A SuperX AI e a Microinference estão redefinindo o mapa da infraestrutura de IA na Ásia-Pacífico. A Samsung e a SoftBank estão unindo forças para criar redes 6G com inteligência própria, e a Cisco anunciou com a SoftBank uma rede óptica que promete cortar 90% do consumo de energia no Japão. Para fechar, a Amazon lança uma IA que explica por que você deve comprar um produto. Sim, a IA agora quer te convencer com argumentos. Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o vídeo de hoje tá insano. Bora mergulhar nessas notícias e entender como o futuro está sendo desenhado agora. Para começar, a gente precisa falar de uma das movimentações mais insanas que o mercado de inteligência artificial já viu. A Anthropic, uma das maiores rivais da OpenAI, acaba de fechar um acordo simplesmente gigantesco com o Google. E quando eu digo gigantesco, não é força de expressão. Estamos falando de um compromisso que pode chegar a dezenas de bilhões de dólares ao longo de vários anos. O objetivo? Dar à Anthropic acesso a um poder de computação que pouquíssimas empresas no mundo sequer sonham em ter. É como dar a chave de um arsenal nuclear tecnológico para um dos exércitos mais promissores dessa nova guerra. O coração desse acordo são os TPUs, os Tensor Processing Units, que são os chips especializados do Google para rodar modelos de IA. A Anthropic vai ter acesso a até 1 milhão desses chips. Para você ter uma ideia do que isso significa, é uma capacidade de processamento que vai permitir que eles treinem e rodem modelos de IA numa escala que era, até pouco tempo atrás, inimaginável. A meta é atingir mais de 1 gigawatt de capacidade de computação de IA até 2026. 1 gigawatt. Isso é energia suficiente para abastecer uma cidade pequena, mas tudo focado em uma única tarefa: dar vida a inteligências artificiais cada vez mais poderosas. Isso muda completamente o cenário da computação em IA. Até agora, a NVIDIA reinava quase absoluta com suas GPUs, que se tornaram o padrão de fato para treinar esses grandes modelos de linguagem. Mas com esse movimento, o Google não está apenas garantindo um cliente gigantesco para sua divisão de nuvem e seus chips, ele está posicionando os TPUs como uma alternativa viável e extremamente poderosa. Isso cria uma competição direta e acirrada. Para a Anthropic, significa que eles podem acelerar o desenvolvimento de seus modelos, como o Claude, e competir de igual para igual, ou até superar, o que a OpenAI está fazendo com o GPT. Essa escalada da Anthropic, bancada pelo poder de fogo do Google, joga mais lenha na fogueira da competição entre as gigantes. De um lado, você tem a Microsoft, que investiu bilhões na OpenAI e oferece acesso às GPUs da NVIDIA através da sua nuvem, a Azure. Do outro, agora você tem o Google, com seus TPUs, e a Anthropic como seu principal parceiro estratégico. E não vamos esquecer da Amazon, que também tem seus próprios chips, o Trainium e o Inferentia, e está correndo por fora para abocanhar uma fatia desse mercado.
O que a gente está vendo é a formação de ecossistemas fechados e ultra competitivos. O grande ponto aqui estamos entrando numa era onde o acesso ao poder computacional vai definir os vencedores e os perdedores na corrida da IA. Esse tipo de acordo bilionário cria uma barreira de entrada quase intransponível para novas empresas. E levanta questões muito sérias. Como isso vai afetar os preços da computação em nuvem? Vamos ficar cada vez mais dependentes de um pequeno grupo de megacorporações? Essa concentração de poder é saudável para a inovação? A guerra pela supremacia em IA não é mais só sobre algoritmos. É uma guerra por hardware, por energia e por infraestrutura. E ela está apenas começando. Agora mudando de hardware para software, ou melhor, para as plataformas que dominam nosso dia a dia. A União Europeia decidiu que a era da terra sem lei nas redes sociais acabou. A Comissão Europeia abriu investigações formais contra a Meta, dona do Facebook e do Instagram, e o TikTok. A acusação é séria: violação do Digital Services Act, o DSA, uma nova legislação europeia que impõe regras bem mais rígidas sobre como essas plataformas operam. Basicamente, a Europa está dizendo: ou vocês jogam de acordo com as nossas regras, ou vão ter que arcar com as consequências. O centro da acusação é a falta de transparência. Segundo a comissão, tanto a Meta quanto o TikTok não estão fornecendo dados completos e confiáveis sobre suas operações. Isso é crucial porque, sob o DSA, pesquisadores credenciados deveriam ter acesso a esses dados para estudar os impactos das plataformas na sociedade, como a disseminação de desinformação ou os efeitos na saúde mental dos jovens. A acusação diz que os dados fornecidos são incompletos e que as APIs, as interfaces de programação, simplesmente não funcionam como deveriam. É como tentar fazer uma auditoria numa empresa que só te entrega metade dos livros contábeis. Além disso, a investigação aponta que os mecanismos para denunciar conteúdo ilegal são ineficazes. Sabe quando você denuncia um post e nunca mais ouve falar no assunto? A Europa quer acabar com isso. As plataformas precisam ter sistemas claros, rápidos e transparentes para lidar com essas denúncias. Outro ponto crítico é a proteção de menores, especialmente no TikTok, que é acusado de ter um design que pode ser viciante e prejudicial para o público mais jovem. A comissão está investigando se os sistemas de verificação de idade e as ferramentas de controle parental são realmente eficazes. O impacto disso é gigantesco. Se forem consideradas culpadas, as empresas podem enfrentar multas de até 6% do seu faturamento global anual. Para empresas como a Meta, isso significa bilhões e bilhões de dólares. Mas o impacto vai além do dinheiro. Isso força as Big Techs a redesenharem seus produtos e algoritmos para serem mais transparentes e seguros, não apenas na Europa, mas potencialmente no mundo todo, já que muitas vezes é mais fácil aplicar uma regra global do que ter versões diferentes para cada região. É o que chamam de efeito Bruxelas. A regulação europeia acaba se tornando um padrão global. Para nós, usuários, isso pode significar mais controle sobre os nossos dados, algoritmos menos manipuladores e um ambiente online mais seguro. Mostra que os governos estão finalmente acordando para o poder imenso que essas plataformas acumularam e estão tentando reequilibrar o jogo. A grande questão é se essa regulação vai conseguir de fato domar as Big Techs, ou se elas vão encontrar novas formas de contornar as regras. De qualquer forma, a batalha entre a regulação e a inovação desenfreada das gigantes da tecnologia está mais quente do que nunca. Falando em gigantes, vamos voltar ao mundo do hardware, para falar de um que andou meio adormecido, mas que parece estar acordando: a Intel. Depois de anos perdendo terreno para concorrentes como a AMD e a Nvidia, a Intel está mostrando sinais de uma forte retomada. O CEO, Pat Gelsinger, veio a público com uma mensagem clara: a demanda por seus produtos está altíssima,
especialmente no setor de data centers, e a empresa está correndo para conseguir entregar tudo. A Intel está, oficialmente, de volta ao jogo. O foco principal dessa retomada são os data centers. A Intel percebeu, talvez um pouco tarde, que a verdadeira mina de ouro do futuro não está apenas nos computadores pessoais, mas na infraestrutura que sustenta a nuvem, a inteligência artificial e o mundo digital como um todo. Eles estão priorizando a produção e o desenvolvimento de tecnologias para esse setor. Isso inclui seus novos processadores Xeon e, principalmente, os aceleradores de IA da linha Gaudi. A Intel quer uma fatia do bolo que hoje é quase todo da NVIDIA e está investindo pesado para isso. Só que essa alta demanda, combinada com uma cadeia de suprimentos que ainda se recupera de anos de instabilidade, traz um problema: o risco de escassez de chips. A própria Intel admitiu que pode não conseguir atender a todos os pedidos no prazo. Isso tem um efeito cascata em toda a indústria. Se a Intel não consegue entregar processadores suficientes para servidores, os preços desses servidores sobem. Os prazos de entrega para montar novos data centers aumentam. E, no final da ponta, o custo dos serviços de nuvem e de IA pode ficar mais caro para todo mundo. Essa situação coloca em perspectiva a importância vital da infraestrutura de hardware. A gente fala muito sobre os modelos de IA, sobre os aplicativos, sobre o software, mas esquecemos que tudo isso roda em cima de uma base física, de silício, de processadores que precisam ser fabricados em algum lugar. A retomada da Intel é uma boa notícia para a competição no mercado, mas a escassez de oferta mostra como esse ecossistema é delicado. A demanda por poder computacional, impulsionada pela IA, está crescendo num ritmo exponencial, e a capacidade de produção de hardware está lutando para acompanhar. O que a gente precisa observar agora é se a Intel vai conseguir de fato executar seu plano. Eles estão construindo novas fábricas, investindo em novas tecnologias de fabricação de chips, como o processo Intel 3, e tentando reconquistar a confiança do mercado. Se eles tiverem sucesso, podemos ter um cenário com 3 grandes competidores, Intel, AMD, NVIDIA, brigando ferozmente no mercado de data centers, o que seria ótimo para a inovação e para os preços. Mas se falharem, a dependência da NVIDIA pode se tornar ainda maior. O futuro dos data centers e da própria IA depende muito do que a Intel vai fazer nos próximos anos. Enquanto os gigantes americanos se estapeiam do outro lado do mundo, a China está jogando um jogo completamente diferente. E é um jogo de longo prazo. O governo chinês acaba de anunciar as diretrizes do seu novo plano quinquenal, que vai de 2026 a 2030. E o foco é claríssimo, quase uma obsessão: autossuficiência. Especialmente em 2 áreas que eles consideram estratégicas para o futuro: semicondutores e inteligência artificial. A China não quer mais depender da tecnologia ocidental. Esse plano é uma resposta direta às sanções e restrições impostas pelos Estados Unidos nos últimos anos, que dificultaram o acesso de empresas chinesas, como a Huawei, a chips e tecnologias de ponta. A mensagem de Pequim é: se vocês não querem nos vender, nós mesmos vamos fabricar. E eles estão colocando uma quantidade absurda de dinheiro e recursos nisso. O plano envolve investimentos massivos em pesquisa e desenvolvimento, construção de novas fábricas de semicondutores, as famosas fabs, e incentivos para que empresas locais desenvolvam suas próprias arquiteturas de chips e modelos de IA. O impacto disso nas cadeias globais de suprimentos pode ser brutal. Hoje, o mundo da tecnologia é totalmente interconectado. Um iPhone, por exemplo, tem componentes projetados nos Estados Unidos, fabricados em Taiwan, montados na China, usando máquinas da Holanda. A China quer quebrar essa dependência. Se eles conseguirem criar um ecossistema tecnológico completo, desde o design do chip até o produto final, isso pode dividir o mundo em 2 grandes blocos tecnológicos, um liderado pelos Estados Unidos e seus aliados, e outro pela China.
Isso pode levar a mudanças drásticas nos preços e na localização das fábricas. Por um lado, com a China produzindo seus próprios chips em massa, talvez para o mercado interno e para países aliados, poderíamos ver uma queda nos preços de certos componentes. Por outro, empresas ocidentais podem ser forçadas a mover sua produção para fora da China, buscando países como Vietnã, Índia ou México, num movimento que já está sendo chamado de friendshoring, fazer negócios apenas com países amigos. Isso pode aumentar os custos de produção e, consequentemente, o preço final dos produtos que a gente compra. O que estamos testemunhando é, literalmente, o redesenho do mapa tecnológico global. A era da globalização feliz, onde tudo era feito no lugar mais barato e eficiente, parece estar chegando ao fim, sendo substituída por uma era de competição geopolítica e blocos estratégicos. A grande dúvida é se a China vai conseguir superar os imensos desafios técnicos para alcançar a autossuficiência em chips de ponta, uma área onde os Estados Unidos e seus aliados ainda têm uma grande vantagem. Mas, conhecendo a capacidade de mobilização e investimento do Estado chinês, subestimá-los seria um erro gravíssimo. E essa reorganização do mapa tecnológico não acontece só na China. Em toda a Ásia, estamos vendo movimentos estratégicos para construir a infraestrutura do futuro da IA. Um exemplo perfeito disso é o que a SuperX AI Technology, uma gigante de Singapura, acabou de fazer. Eles anunciaram uma parceria estratégica que, na prática, é quase uma aquisição, com a Microinference, outra empresa importante da região. O objetivo é claro: fortalecer e dominar a cadeia de suprimentos de servidores de IA na Ásia-Pacífico. A SuperX AI já é uma grande fornecedora de soluções de computação de alta performance. A Microinference, por sua vez, é especializada em soluções de inferência, que é o processo de usar um modelo de IA já treinado para fazer previsões no mundo real. Juntando as duas, eles criam um one-stop shop para qualquer empresa na Ásia que queira construir sua própria infraestrutura de IA. Eles podem oferecer desde o servidor bruto, com as GPUs mais potentes, até as soluções de software otimizadas para rodar os modelos de forma eficiente. Esse tipo de consolidação é extremamente importante. Mostra que o jogo da IA não é só sobre quem cria os modelos mais inteligentes, mas também sobre quem controla a infraestrutura física por trás deles. Ao unir forças, SuperX AI e Microinference criam uma barreira de entrada para concorrentes e se posicionam como um parceiro essencial para empresas de tecnologia, governos e centros de pesquisa em toda a Ásia. Eles estão construindo as estradas, os portos e as ferrovias da nova economia digital. Isso reforça o papel da Ásia, e não apenas da China, como um polo fundamental no desenvolvimento e na implementação de IA. Países como Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Japão estão investindo pesado e se tornando centros de excelência em hardware, software e pesquisa. A competição não é mais apenas entre Estados Unidos e China, mas envolve um conjunto complexo de players asiáticos que estão formando suas próprias alianças e ecossistemas. A concentração de players estratégicos na região está criando um centro de gravidade tecnológico que puxa talentos, investimentos e inovação. E aí fica a pergunta para a gente, e o Brasil, e a América Latina. Enquanto esses mega acordos e consolidações acontecem na Ásia, fortalecendo a infraestrutura local, como fica o nosso acesso a esse hardware de ponta e a essas soluções de IA? Corremos o risco de nos tornarmos meros consumidores de tecnologia desenvolvida em outros lugares, pagando caro e sem ter controle sobre a infraestrutura que se torna cada vez mais crítica para a economia. Esse movimento da SuperX AI na Ásia é um alerta, e a soberania digital no século XXI passa, necessariamente, por ter controle sobre a infraestrutura de IA.
Se a gente está falando da infraestrutura do futuro, não podemos deixar de lado as redes de comunicação. E quando você acha que mal se acostumou com o 5G, a indústria já está a todo vapor planejando o 6G. E não é só sobre mais velocidade. A Samsung e a SoftBank, duas gigantes da Coreia do Sul e do Japão, respectivamente, acabaram de assinar um acordo para pesquisar e desenvolver em conjunto as tecnologias que vão dar vida às redes 6G. E o ingrediente secreto, a peça central dessa nova geração, é a inteligência artificial. A colaboração vai se focar em algo que eles estão chamando de AI-RAN, ou Rede de Acesso por Rádio com Inteligência Artificial. A ideia é usar a IA para tornar as redes de celular muito mais inteligentes, eficientes e dinâmicas. Hoje, as redes são, em grande parte, configuradas de forma estática. Com a AI-RAN, a própria rede poderia, em tempo real, otimizar o uso do espectro, prever picos de demanda em certas áreas, como num estádio de futebol durante um jogo, e alocar recursos de forma automática para garantir a melhor conexão possível para todo mundo. Eles vão trabalhar juntos no desenvolvimento de modelos de IA específicos para telecomunicações. Isso significa criar algoritmos capazes de entender os padrões complexos do tráfego de dados, gerenciar o consumo de energia das antenas de forma muito mais eficiente e até mesmo prever e se autocorrigir em caso de falhas na rede. É como dar um cérebro para a infraestrutura de telecomunicações, permitindo que ela se adapte e evolua constantemente, sem a necessidade de intervenção humana a todo momento. Para nós, usuários, o impacto vai muito além de apenas baixar um filme mais rápido. Uma rede 6G com IA integrada pode permitir aplicações que hoje parecem ficção científica. Pense em carros autônomos se comunicando uns com os outros e com a infraestrutura da cidade com latência zero. Pense em cirurgias remotas realizadas por robôs com precisão milimétrica. Pense em experiências de realidade aumentada e virtual totalmente imersivas e sem atrasos. O 6G não é só uma evolução, é uma reinvenção completa do que uma rede de comunicação pode fazer. Essa parceria entre Samsung e SoftBank mostra, mais uma vez, como a IA está se tornando a tecnologia fundamental que vai impulsionar todas as outras. Não é mais um setor isolado, é o motor da inovação em telecomunicações, em hardware, em saúde, em tudo. Estamos vendo a fusão da conectividade com a inteligência, e o resultado será um mundo onde tudo está conectado e tudo é inteligente. A corrida pelo 6G já começou, e quem dominar a integração com a IA vai definir as regras da próxima década digital. E já que estamos falando de redes e infraestrutura, a gente precisa falar de um problema que cresce junto com a tecnologia: o consumo de energia. Data centers, redes 5G, treinamento de IA, tudo isso consome uma quantidade absurda de eletricidade. E é por isso que a próxima notícia é tão animadora. A SoftBank, de novo ela, em parceria com a Cisco no Japão, anunciou a implementação de uma nova rede de transporte metropolitano que é All Optical, ou seja, totalmente óptica, e que promete uma redução de até 90% no consumo de energia em comparação com as redes tradicionais. Vamos entender o que isso significa. Nas redes atuais, o sinal de dados, mesmo que viaje por fibra óptica na maior parte do caminho, precisa ser convertido de luz para sinal elétrico várias vezes. Cada vez que isso acontece, em um roteador ou switch, você tem perda de dados e, principalmente, um gasto enorme de energia, além da geração de calor. A tecnologia que a Cisco e a SoftBank estão usando, chamada de Routed Optical Networking, permite que o sinal de luz viaje por distâncias muito maiores e passe por menos equipamentos, minimizando essas conversões elétricas. O resultado é uma eficiência energética simplesmente revolucionária. Uma redução de 90% no consumo de energia é algo que muda completamente o cálculo econômico e ambiental de se construir e operar uma rede. Isso é especialmente importante nas grandes cidades, onde a densidade de dados é enorme.
Essa nova rede metropolitana no Japão vai conectar data centers, os chamados Edge Nodes, pequenos data centers mais próximos do usuário, e fornecer a base para todos os serviços urbanos, desde o streaming de vídeo até os sistemas de uma cidade inteligente. O impacto disso vai muito além de uma conta de luz mais barata para a SoftBank. Uma infraestrutura de rede mais sustentável permite que a gente continue expandindo a capacidade digital sem explodir o consumo de energia do planeta. Isso torna a expansão da IA, do 5G e da computação em nuvem muito mais viável a longo prazo. É a prova de que o futuro da tecnologia não precisa ser inimigo do meio ambiente. A inovação em hardware e em arquitetura de redes pode ser a chave para um futuro digital que também seja sustentável. A grande questão que isso levanta é que outras possibilidades se abrem quando a gente consegue uma eficiência energética tão grande. Podemos construir data centers em locais que antes eram inviáveis. Podemos acelerar ainda mais a adoção de tecnologias que demandam muita banda e processamento, como a realidade virtual e o metaverso. Essa inovação da Cisco e da SoftBank não é apenas um avanço técnico, é uma peça fundamental que pode desbloquear a próxima onda de inovação digital, mostrando que o futuro da tecnologia pode sim ser mais rápido, mais poderoso e mais verde. E para fechar nosso tour pelo futuro da tecnologia, vamos sair da infraestrutura pesada e pousar direto no seu carrinho de compras. A Amazon, a gigante do e-commerce, acaba de estrear uma nova ferramenta de IA que pode mudar completamente a forma como a gente descobre e compra produtos online. A novidade é um recurso que não apenas recomenda um produto, mas gera um pequeno texto explicando por que você deveria comprá-lo, com base em milhares de reviews de outros clientes. Funciona assim. Imagine que você está procurando um fone de ouvido com cancelamento de ruído. Em vez de ler dezenas ou centenas de reviews, a IA da Amazon faz esse trabalho por você. Ela analisa tudo o que os clientes disseram sobre o produto e resume os pontos principais em um parágrafo conciso. Ela pode destacar coisas como: muitos clientes elogiam a longa duração da bateria, ou alguns usuários mencionam que o encaixe pode ser apertado para orelhas maiores. É como ter um assistente de compras pessoal e super inteligente. O impacto na experiência do usuário é imediato. Isso economiza um tempo precioso e ajuda a tomar uma decisão de compra mais informada, reduzindo a chance de arrependimento. Para a Amazon, a aposta é que, ao fornecer essa justificativa clara e baseada em dados reais, a confiança do consumidor aumenta e, consequentemente, a taxa de conversão de vendas também. É uma mudança sutil, mas poderosa, na forma de vender online. Não é mais só sobre mostrar o produto, é sobre construir uma narrativa convincente em torno dele. Essa ferramenta marca o início de uma nova era no e-commerce, uma era muito mais conversacional e personalizada. A IA não está lá apenas para organizar os produtos na página, mas para interagir com você, para te ajudar, para te persuadir. A Amazon está transformando a compra online, que muitas vezes é uma experiência solitária de pesquisa, em algo mais parecido com uma conversa com um vendedor especialista e confiável, que por acaso leu a opinião de todos os clientes anteriores. Mas aí fica a reflexão. Isso é apenas uma comodidade ou algo mais profundo? À medida que essas IA se tornam mais sofisticadas em entender a linguagem humana e em gerar textos persuasivos, onde fica a linha que separa a ajuda da manipulação? Será que no futuro as IAs vão nos conhecer tão bem que saberão exatamente quais argumentos usar para nos convencer a comprar algo que talvez nem precisemos? A nova ferramenta da Amazon é, sem dúvida, um passo fascinante na evolução do e-commerce, mas também abre uma janela para um futuro onde a nossa relação com o consumo será cada vez mais mediada e talvez influenciada pela inteligência artificial. E é isso, pessoal. Que episódio, hein?
Hoje a gente viajou pelos bastidores da tecnologia que está moldando o futuro. E não foi pouca coisa. Vimos como o cenário da inteligência artificial está sendo definido não só por algoritmos, mas por acordos bilionários por poder de computação. A gente entendeu que, enquanto a inovação corre solta, os governos estão tentando colocar ordem na casa, mostrando que a era da autorregulação das Big Techs pode estar com os dias contados. É um cabo de guerra constante entre poder, inovação e responsabilidade. A complexidade do mundo tech ficou evidente hoje. Vimos a Intel lutando para voltar ao topo, a China construindo seu próprio universo tecnológico e a Ásia se consolidando como um polo de infraestrutura de IA. Tudo isso está redesenhando as cadeias de suprimentos e as relações de poder no mundo. Ao mesmo tempo, já estamos vislumbrando o que vem depois, com o 6G prometendo fundir conectividade e inteligência, e inovações em redes ópticas, mostrando que esse futuro pode ser mais sustentável do que a gente imagina. É um quebra-cabeça de muitas peças, e cada uma delas importa. Teve Anthropic e Google alimentando a guerra dos chips de IA, Meta e TikTok enfrentando a lei, Intel retomando fôlego e a China planejando a nova era da autossuficiência tecnológica. Na Ásia, a SuperX AI e a Microinference estão construindo os alicerces da infraestrutura de IA, enquanto a Samsung e a SoftBank já testam o 6G com inteligência artificial integrada. E olha só, Cisco e SoftBank mostraram que o futuro também é sustentável com redes ópticas super eficientes, e a Amazon deu o toque final mostrando como a IA vai transformar o nosso jeito de comprar. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e manda para aquele amigo que ama tecnologia tanto quanto você. Aqui é o Hardware Tech BR, onde o futuro da inovação passa primeiro na sua tela. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.